Queridos, nós vamos ler Mateus 25, versículo 1. Não tem ali, é aqui. Mateus 25, versículo 1. Diz: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Só vamos parar aí, vamos parar um pouquinho aí. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para se encontrar com o noivo. Conta a história de 10 virgens, 5 nécias, que eram tolas, e 5 que eram prudentes, que você já ouviu contar e já ouviu cantar hoje. E as lamparinas estão acesas, tem fogo nos olhos. Eu não sabia como é que é mesmo, não esperava que era tão lindo assim, que era tão lindo assim. Queridos, 5 virgens e 5 outras que eram prudentes, que buscavam, que tinham azeite e tinham levado mais azeite do que o normal na festa de casamento, onde elas seriam as noivas. Todas elas iriam se casar com um noivo. Isso tem tudo a ver com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não eram 10 mulheres casando com um homem, é a igreja de Cristo aqui representada, 10 pessoas, sendo 5, metade da igreja, uma igreja nécia, uma igreja que não busca, uma igreja que não procura o Espírito Santo, e outra que era cheia do Espírito Santo e tinha até para transbordar. Chegou a hora, todas elas adormeceram, o noivo se atrasou, demorou, não atrasou não, demorou, e quando elas levantaram, 5 só estavam preparadas de fato para esse encontro, 5 não estavam preparadas. Foram buscar de última hora óleo, azeite, onde procuravam e não achavam. Foram procurar, mas não conseguiram achar. Ou melhor ainda, se acharam, quando chegaram, não tinha mais. A porta já estava fechada, não tinha mais o noivo chamando para o casamento. Tinha sido fechada a porta. E elas ficaram batendo na porta: olha, nós estamos aqui. E o noivo disse: na verdade eu não conheço vocês. E na verdade, para começar com essa palavra, eu queria dizer o seguinte: o reino dos céus é semelhante a isso. O reino dos céus, queremos o teu reino aqui, o reino de Deus. Aqui falado nas parábolas, ele se assemelha a essas mulheres que buscaram ao Senhor. Algumas buscaram e metade não buscou. Eu vejo que a igreja do Senhor Jesus Cristo para esses últimos dias está assim: alguns buscando muito, outros não buscando nada, outros simplesmente indiferentes. E nós precisamos aprender nesses últimos dias, intensificar o nosso amor em Deus, e não permitir que Satanás de maneira alguma passe sua rasteira em você e desanime a sua vida, para que você perca essa oportunidade de ser uma das 5 virgens que vai subir junto com Jesus. Quantos querem subir com Jesus? Levante a mão. Interessante, irmãos. A gente sabe que não tem nada a ver com as obras, a salvação. Mas quem tem uma fé viva, busca a Deus. Quem tem uma fé viva, ama a Deus. Quem tem uma fé viva, depende de Deus. Não é uma pessoa mole e nem morna. É uma pessoa que quer mais de Deus. Essa pessoa que quer mais de Deus, que tem sede de Deus, não por causa da sede, mas por causa da sua fé ser viva, ele vai morar no céu eternamente. Veja bem, a salvação é pela graça, não é pelas obras. Mas a fé verdadeira, acompanha algumas coisas a fé verdadeira.
uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida onde o óleo do Espírito está sobre a pessoa. Acompanha. E também a segunda parte, falando agora de uma outra parábola, também acompanha as obras. Dá uma olhadinha aqui em Mateus 14, até agora nós vamos até o 20 nossa, é bastante, até o 30. E diz assim, está na NVI aí com você, querido? Tá. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. Ele ia sair de viagem, chamou seus servos, confiou-lhe os bens para eles. Veja bem, não deu para eles os bens. Ele não falou, Tó, fica para você de presente. Ele falou, não, vou dar para você. Administre esses meus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro 1. A cada um de acordo com a sua, fale comigo, capacidade. De acordo com a sua capacidade, fale comigo, de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também os que tinham 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Em outras palavras, pôs lá embaixo do colchão e deixou ali. Não vou fazer nada com ele. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou para acertar contas e acertou contas com eles. Fale comigo, e acertou contas com eles. Ele não tinha dado, fica para você de presente, não quero nunca mais ver isso, não. Eu vou viajar, vou dar para vocês, vou demorar, trabalhe com o dinheiro que eu estou deixando para você, os talentos. Quando ele voltou, demorou para voltar, mas quando voltou, ele pediu contas. Cadê os 5 talentos que eu te dei? Tá bom, eu tenho que conseguir mais 5, meu senhor. Servo bom e fiel. E você que tinha 2? Eu consegui mais 2. Servo bom e fiel. E você que tinha 1? Bom, eu que tinha 1. Eu tinha pouco talento. Eu já tinha poucos talentos e capacidades. Mas mesmo assim, o Senhor me deu 1. E eu fiquei com medo, porque o Senhor, eu sei que o Senhor é um homem exigente. O Senhor planta onde não colheu, ou melhor ainda, o Senhor quer colher onde não plantou. Quer dizer, eu tenho uma visão do Senhor meio ruim. Eu acredito que o Senhor não é tão bom assim. Então eu fiquei com medo de perder até esse que eu tinha. E eu enterrei no chão. Não que o seu Senhor fosse assim, mas o jeito que ele via o seu Senhor era dessa forma. O jeito que ele via o seu Senhor, aquele que tinha dado para ele 1 talento, que tinha confiado nele. É interessante, a gente confia nas pessoas, dá as coisas para as pessoas, e aí a pessoa dá simplesmente um fora desse com o seu Senhor. Não, eu fiquei com medo do Senhor. E nesse caso aqui, ele ficou com medo daquele Senhor que representa aqui Deus. E ele disse, pois eu tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. E o Senhor respondeu, bom, se você achava que eu sou, ele disse, servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Ele falou exatamente as palavras que o moço tinha falado. É assim que você me vê? Se você me vê dessa forma, você devia pelo menos ter dado dinheiro para os banqueiros, porque pelo menos juros eu teria. Agora, você não ficou com medo de não multiplicar, não é verdade? Mas você então é um servo mau e negligente. Eu deixei com você coisas que para mim são importantes, mas eu acreditei que você poderia fazer alguma coisa com aquilo.
Então, você devia ter confiado o meu dinheiro a banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Não parece injusto? Eu pergunto. Aquele que tinha 10, ficou com 11. Aquele que tinha 2, ficou com 2 mesmo. Mas aquele que tinha 1, ficou sem nenhum, porque ele não soube cuidar bem do talento que Deus havia dado, ou melhor, que o seu Senhor havia dado para ele. E ele diz assim: tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado, porque não está fazendo proveito, porque não faz nada com aquele talento que eu dei, porque não faz nada com aquilo que você tem de capacidade. Então, lancem fora o servo inútil, lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e o quê? Ranger de dentes. É interessante, a salvação não é pelas obras, mas uma vez que você é servo de Deus, Deus quer que você use os talentos que Ele tem posto na sua mão para a glória dEle. E Ele fala que Ele foi viajar, Ele deixou talentos, e todos aqui têm talentos, irmãos. Você tem talentos, talentos naturais até, talentos que você nasceu com eles. Aqui em Romanos 12 diz assim, quer ver? Quais são os talentos? Romanos 12, de 4 em diante, diz assim. Vamos ler juntos? Romanos 12, de 4 em diante. Romanos 12. Está difícil aí? Posso abrir aqui, tudo bem. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. 6. Temos diferentes dons de acordo com a sua graça, com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal e apeguem-se ao que é bom. Vamos até o 8 só. Vamos falar desde o 4 até desde o 6 em diante. 6 em diante. 6. Temos diferentes dons de acordo com a graça de Deus. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se tem o dom de servir, falamos de profetizar e servir. Falamos de ensinar, ensine. Falamos de ânimo, dar ânimo, faça sim. Se for contribuir, contribua generosamente. Se for exercer liderança, 6, é o 6. Exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. São 7 dons naturais que nós temos quando a gente nasce. Há pessoas que nascem com esses dons. Todas as pessoas que têm Jesus ou não, nascem com essa facilidade. Um sabe liderar, outro sabe servir, outro sabe sorrir, outro sabe ajudar, o outro sabe, puxa, eu preciso ajudar financeiramente a pessoa. Todos nós temos uma capacidade, e já foi dada aqui em Romanos 12. Esses dons, tem outros dons também, mas esses especificamente, e não estou falando dos dons do Espírito, os dons espirituais, estou falando daquele dom natural, que todos nós temos facilidade. Quer ver? Vou perguntar, quem aqui tem facilidade de servir, gosta de ajudar as pessoas, gosta de servir? Levante a mão.
Quem gosta mais de liderar? Quem gosta mais de consolar pessoas? Quem gosta mais de contribuir financeiramente? Tem bastante até. Quem gosta de... O que eu esqueci aqui, Carlos? De ensinar. Quem gosta de ensinar? Você percebeu uma coisa? Não sei se você viu daí, mas aqui de cima dá para perceber tranquilamente. Quando é servir, quase todo mundo. Quando é misericórdia, gosta de consolar, quase todo mundo. Quando é liderar, 2, 3, 4. Quando é ensinar, menos também. Por isso Deus já fez isso na igreja, já fez isso lá fora. São dons que nós nascemos com facilidades. Nós temos essas facilidades e, além de tudo, depois temos os temperamentos e podemos servir a Deus com tudo isso. Podemos servir a Deus porque Ele tem nos dado isso. E com a bênção de Deus, nós podemos fazer muito mais do que temos feito. O que não pode é simplesmente a gente chegar e fazer como esse último homem, que pegou o talento que ele tinha, aquela facilidade que ele tinha de fazer alguma coisa, apesar que não era muita, porque provavelmente esse homem, essa pessoa, esse servo dele, que já era servo, ele não estava falando com incrédulos, ali eram servos do seu Senhor. Então está falando com a igreja. Um tinha muita capacidade, de 5 fez 10. Um tinha um pouco menos de capacidade, de 2 fez 4. Mas um tinha tão pouca capacidade, e além da pouca capacidade, ainda enxergava o seu Senhor erradamente. Eu quero falar para você hoje. Você está na casa do Senhor, Deus tem sido tão bom com você, e aí Ele te dá o privilégio de trabalhar para Ele, ter talentos para trabalhar para Ele. Mas aí chega na hora você, eu não tenho tempo, eu tenho medo de exercer, eu não vou conseguir, eu sou tímido, eu não tenho tempo, agora eu só tenho que trabalhar. E a gente não tem tempo de fazer a obra do Senhor. A obra de Deus, você não precisa parar de trabalhar. Onde você trabalha, você pode ser ali um missionário. Você pode falar de Deus ali dentro. Você pode não, você deve fazer isso, na verdade. Você precisa brilhar com a maneira... Desculpa, deixa eu tomar aqui uma água. Você precisa brilhar com a maneira que você crê, que você vive em Deus. Mostrar para eles a fé que você tem, o ânimo que você tem, o Deus verdadeiro que você tem. Você não precisa parar tudo e sair para missões. Mas se for isso que Deus estiver fazendo e chamando você, faça isso. Se não for isso, não faça. Faça só o que Deus estiver te falando. Mas como é que eu descubro o que Deus tem falando comigo? Falando com Ele, conversando com Ele, perguntando para Ele. As coisas vão sendo esclarecidas. Não é de um dia para o outro, é uma busca. Eu quero entender, Senhor, para que eu nasci e por que eu estou vivendo nessa terra. Porque o que o Senhor gostaria que eu fizesse aqui, e desenvolvesse esse ministério que Deus tem posto para você. E você sabe, Deus deu para todo mundo uma chance de trabalhar para Ele, para que todo mundo, quando chegar no céu, falar: eu não tive oportunidade. Teve sim. A única coisa é que você não deu liberdade do Espírito Santo te usar nas mãos dele. De uma forma ou de outra, você percebe que para o povo de Deus está aqui meio ligado. Se você tem uma fé firme, inabalável em Deus, você vai ser produtivo, você vai multiplicar. Mas se você é uma pessoa que não tem uma fé firme, nem conhece bem o seu Deus, você até duvida de quem Ele é, e o Senhor não vai ficar feliz. Um dia Ele vai prestar conta e falar: cadê o talento que eu te dei? Você vai falar: não tive tempo, eu só tive problema. O Senhor sabe quantos problemas eu passei, eu não tive tempo de trabalhar para o Senhor. Irmãos, eu não estou pedindo ninguém aqui para parar de trabalhar, para ninguém aqui parar e sair de casa, fazer a obra de Deus só. Mas eu quero que você lembre o seguinte: dessa terra você não leva nem a sua roupa.
nem os seus dentes de ouro que você colocou, nem os implantes que talvez vocês mulheres tenham colocado nos seios, nada vai, não passa. Para a vida eterna, as coisas que estão lá no céu esperando você, aquele banco espiritual que existe lá, que você vai depositando, são as suas obras abençoadas, o que você faz para a glória de Deus, está tudo lá. E quando você chega lá, pode ter certeza, Ele vai dar presentes para aquelas pessoas que fizeram isso. Você fala: eu não quero nem presente, só quero entrar no céu. Eu também quero entrar no céu, mas já que a sua fé é viva, você também tem que ter as obras te acompanhando. Lá em Tiago diz que a fé sem obras é morta. É esquisito, né, irmãos? Mas se eu tenho uma fé viva, verdadeira, eu vou querer ser alguma coisa e fazer alguma coisa. Eu vou precisar falar de Deus para alguém. Eu vou precisar testemunhar do amor de Jesus para alguém. Não estou dizendo só ter um cargo na igreja. Eu estou dizendo ser uma testemunha viva de quem Deus é para você. Entenderam? Amém? Amém. Olha, eu quero ler uma passagem bíblica aqui. Há muito tempo Deus tem falado comigo sobre ela. Em Êxodo 35, 30 e até versículo 35. 35, 30, 35. Nós vamos falar de dois homens. Um homem chamado Bezalel e outro chamado Aholiabe. Deus precisava de pessoas que fizessem obras de artesanato, que soubessem costurar, que soubessem bordar, que soubessem fosse ourive, soubesse trabalhar com ouro, soubesse trabalhar com pedras preciosas, soubesse fazer todas essas coisas. Aí ele chama um homem que já tinha um dom natural, que era Bezalel. Só que ele enche Bezalel de uma unção tão grande, e esse Bezalel, ele passa a ser o grande arquiteto, o grande homem, o grande artesão da corte, e ele faz tudo conforme Deus coloca no coração dele, porque Deus queria que fizesse aqui na terra uma réplica daquilo que está acontecendo, do como é o céu. O tabernáculo tem tudo a ver com isso, com o céu. Então ele precisava encher essa pessoa de sabedoria, de ciência, de conhecimento, de unção para fazer as coisas. E aí tive um segundo, que também foi o vice-líder, que chamava-se Aholiabe. E eu quero só dizer para vocês que o Bezalel, sabe o que quer dizer Bezalel, irmãos? A sombra de Deus. Debaixo, ou então na sombra de Deus. Ou com crase, a sombra de Deus, quer dizer, debaixo da sombra de Deus. O nome dele já falava de fato quem ele era. Olha que coisa linda. E sabe o que diz ali? Você achou? Disse então Moisés aos israelitas: o Senhor escolheu Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, e o encheu do Espírito de Deus. Olha, irmãos, olha que coisa linda. O Espírito de Deus não é só para profetizar, não é só para pregar, era também para encher do Espírito Santo para ele trabalhar. Encheu do Espírito de Deus, dando-lhe a destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar, para executar, para trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e lapidar pedras e entalhar madeira para todo tipo de obra artesanal. Concedeu tanto a ele como a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, a habilidade de ensinar os outros. Olha, até quem ensina tem uma unção para ensinar, uma unção que vem do Espírito para ensinar. Tudo que você tem de dom natural, Deus vem e potencializa com a glória dele, com a presença dele, com o Espírito Santo sobre você. Ele ajuda você a desempenhar o papel que ele quer que você faça no reino dele. Não é lindo isso? É maravilhoso, na verdade, porque ele não deixa a gente sim ajudar a gente. Filho, ele não fala assim: eu quero que você trabalhe para mim, mas ele não fala, não vou te capacitar, não. Ele capacita quem ele escolhe para trabalhar. E aqui esse homem, Bezalel,
foi escolhido a dedo. Ele já devia ter muita graça de Deus, mas Deus ainda o encheu do espírito de sabedoria. Volta lá para a gente ler, olha tudo que ele fazia. Volta lá então. Para executar trabalhos em ouro, prata e bronze. Então ele era um ourives, né, André? Para talhar e lapidar pedras e entalhar madeira para todo tipo de obra artesanal. Concedeu tanto a ele como a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, a habilidade de ensinar os outros. E todas as pessoas que se achegaram até eles para aprender, Deus abençoou essas pessoas para aprender esse cargo deles, aquilo que eles faziam. Sabe, irmãos, então não tem muita desculpa da gente não conseguir desempenhar os talentos que Deus nos tem dado, porque já tem uma habilidade natural. Além disso, a unção do Espírito abre a mente da gente e faz a gente fazer um trabalho muito melhor do que a gente está fazendo. E aquele que está trabalhando tem a tendência de fazer mais e mais e ganhar mais ainda talentos, porque tem aqueles que estão enterrando. E Deus não tem tempo. Ele quer que você impacte essa geração que você está vivendo. Se você não está fazendo, Ele vai dar para outra pessoa fazer aquilo que você deveria fazer. E é muito interessante você e eu. Será que você quer perder aquilo, os dons que Deus tem te dado? Não faça isso. Não seja uma pessoa que fique só duvidando de Deus. Será que Deus quer? Será como que é? E que o Senhor é um homem duro. Realmente Deus é assim, irmãos? Nós somos assim, temos uma ideia errada de Deus, porque nós olhamos para pais e mães que foram pessoas, infelizmente não foram uma resposta, na verdade, pessoas que não trouxeram a glória de Deus na sua família. Foram pais judiados pelos seus pais. Os nossos pais foram judiados pelos nossos avós, porque não conheciam a Deus. Eles não sabiam também ser pais, também foram muito duros. Então as pessoas vão achando que pai é duro, que pai é bravo, e a gente transfere isso para Deus. Como você vê Deus, irmão? Vê Ele como um homem duro, como alguém que vai castigar você se você pisar na bola? Ou você vê Ele como um pai de amor? Agora você deve estar lá voltando atrás. Fica um filminho na cabeça. Pais perfeitos ninguém tiveram aqui. Nós não tivemos, porque enquanto somos pecadores, nossos pais, por mais que tentaram acertar, erraram. Hoje em dia, dentro da igreja, os pais acertam muito mais, porque hoje nós temos vários tipos de cursos para ajudar os pais. Hoje tem psicólogo que a gente pode aprender. Hoje está muita abertura. Você tem muita coisa que você pode aprender para ser um melhor pai, uma melhor mãe. Mas quem ensina a gente de verdade a ser um bom pai, uma boa mãe, é o Espírito Santo também. Agora então não fica a vida inteira jogando: meu pai fez isso, meu pai fez aquilo. Seu pai fez isso, fez aquilo, porque ele era o que ele tinha de melhor. Ele não tinha mais para dar. Então louvado seja Deus que Ele cuidou de você do jeito que Ele sabia. Só que faltou aí dentro, e você está transferindo isso, essa frustração para Deus, e não pode ser assim. Você conhecer Ele como um pai de amor, como um Deus vivo, como alguém que quer te ajudar, não alguém que quer: pecou agora eu vou pegar uma chicotada, lá vai chicotada. A gente pode perceber isso quando a gente conversa com igrejas que têm uma ideia errada de Deus, pastores que passam uma ideia errada de Deus para os membros. Fala assim: olha, Deus vai pesar a mão, hein? Você já ouviu isso alguma vez? Você está fazendo coisa errada? Vai acontecer alguma doença na sua casa, hein? Meu Deus do céu. Nós possamos aprender a entender que nosso Deus não é assim. O Deus da Bíblia não é assim. O Deus da Bíblia que você ama, Ele é um pai de amor. E você vai ter que conhecer esse pai de amor. Queira conhecer. Vai para sua casa hoje, quando você, ou então aqui mesmo no culto, fala: pai de amor, eu quero te conhecer.
Eu quero te conhecer. Eu não te conheço como um pai de amor. Eu tive um pai duro. Eu agora só estou achando que o Senhor é bravo comigo o tempo todo. Por isso eu tenho medo de fazer as coisas para o Senhor. E Deus vai falar: filho, eu não sou o seu pai da terra. Eu sou o seu Deus e o seu pai de amor. Eu vou te ajudar. Você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo te ajuda quando você precisa. Eu mesmo peço para que Ele vá te ajudar. Eu tenho visto um grande potencial em você. Eu quero que você cresça, filho. Mas você precisa abandonar essa ideia errada de Deus, para que você possa produzir e fazer melhor para a glória dEle. Vamos ler mais um versículo que fala aqui em Eclesiastes. Olha que coisa linda que fala aqui em Eclesiastes. Só saber qual que é a passagem aqui. Eclesiastes 2, versículo 21 e depois versículo 26. Fala sobre a sabedoria, o conhecimento e habilidades. Pois um homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terá que deixar tudo o que possui como herança para alguém que não se esforçou por aquilo. Isso também é um absurdo e uma grande injustiça. E no 26, ao homem que agrada a Deus, ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, de novo, conhecimento, de novo, mas agora dá felicidade. Não é só habilidade, conhecimento, sabedoria. Agora Ele dá ao homem que o serve, Ele traz alegria e felicidade ao coração desse homem. Você, mulher e homem que estão aqui, às vezes não tem uma vida muito produtiva e muito alegre. Parece que a sua vida não tem muita razão de existir. Por que eu estou aqui nessa terra, enchendo aqui a terra mais um? É que Deus tem um propósito com você que ainda você não descobriu qual é. E também nem quer saber e tem raiva de quem sabe. Tem gente que não quer saber. Como é que eu vou descobrir, pastora? Você não lê a Bíblia para saber o que é. Você não lê livro para saber o que é. Você não lê nada para saber o que é. E como que você quer saber? Você não ora e não sabe, e não pergunta, e não ouve. Então vamos orar, perguntar, pedir a Deus direção. Aquilo que você tem de mais queimando no seu coração já é um sinal do seu chamado. Quem gosta de servir já é um chamado. Só não sabe onde, mas é um chamado. Você gosta de consolar, você não sabe onde, mas é um chamado provavelmente de aconselhamento. Aquele que gosta de governar são os líderes da igreja, que na verdade vão aprender a fazer isso com a graça de Deus. Então eu e você que estamos aqui essa noite, amados, não é só vir à casa de Deus, se encher de Deus e se tornar uma ovelha gorda, tão gorda, cheia de lã que não consegue nem andar. Aí trabalhar para Jesus. Aí tem que vir o pastor tirar a lã para você ficar magrinha de novo e poder fazer mais coisas. Produza lã, mas seja ágil. Faça alguma coisa que o Espírito de Deus está falando para você. Tem um livro chamado como é que é mesmo? Vida com Propósito. Se você não leu, é muito bom. Ele é um livro didático. Nós já falamos sobre esse livro várias vezes. Esse livro nós fizemos no Farol dos Jovens. Nós lemos lá dentro, nós demos esses estudos lá, para você descobrir quem é você, irmão. E vai descobrir de fato, falando com Deus, lendo a palavra de Deus, e percebendo que alegria Ele está pondo no seu coração. Deus já sei para que Deus me chamou, para ser juiz, para falar você está errado, você está errado, você está errado. Sinto muito, esse dom não existe. Esse dom é o dom da crítica,
que não é dom coisa nenhuma. Isso é coisa da carnalidade, da dureza do seu coração. Pensei que Deus estivesse me chamando para ser juiz de futebol. Não, juiz de futebol até pode ser, mas juiz aqui dos irmãos não. Ele veio para amar as pessoas. Ele quer usar você para amar as pessoas, para ajudar as pessoas, para levantar as pessoas, para dar a mão para as pessoas e levantá-las e colocá-las em pé. Então, lembra bem do final da parábola do talento. Ele disse assim: servo mau e negligente. Se você pensava desse jeito, você devia ter posto pelo menos o dinheiro para os banqueiros. Mas como você não fez isso, tire ele daqui e ponha ele lá fora, onde vai haver ranger de dentes. Eu e você, eu não quero ser cobrada disso, irmão. E nem você deve querer. E fala: Espírito Santo, eu quero me dispor para o Senhor. Por favor, eu ainda preciso ouvir direito o que o Senhor quer que eu faça, mas eu quero me dispor. Eu quero trabalhar para o Senhor. O que o Senhor gostaria que eu fizesse para a tua obra? Onde o Senhor quer que eu brilhe? Pastora, o que eu quero fazer não tem na igreja, mas tem como você vir falar para a gente: eu gostaria de ter um ministério assim, assim. E aí, na hora certa, esse ministério vai sair e nós vamos criar mais um ministério, onde você vai estar trabalhando com mais gente, fazendo a obra de Deus. O que não pode é você ficar parado achando que a igreja não me deu oportunidade. Eu tenho que ir numa igreja que dá oportunidade. Você que tem que vir atrás daquilo que você precisa, irmão, daquilo que você sente de Deus. Você que tem que ir atrás, você tem que lutar. Uma das próximas vezes que nós vamos pregar aqui, nós vamos falar: procure com zelo os melhores dons. Procure com zelo, procure com ânimo, procure com força, com garra. Queira fazer o que Deus quer que você faça aqui nessa terra. Amém, amados? Você não está aqui só para viver e morrer, e a morte virá, ou Jesus voltará. Quantos querem que Jesus volte logo, irmão? Aleluia! Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele. Ele vem, tristeza não mais temor, junto com os anjos cantar eu vou. Ele vem, Ele vem. Ô pastor, eu nem cheguei ainda a me batizar. Você já quer que eu trabalhe para Jesus? Eu quero que vocês tenham uma vida feliz e plena. Primeira vez quando eu me converti, irmão, a primeira coisa que eu realmente me converti, eu perguntava: para que eu estou nessa terra? Foi aí que eu comecei a me interessar pelas coisas de Deus. O que eu estou fazendo nessa terra? Por que eu vim parar aqui? O que eu estou fazendo aqui? É como se eu tivesse, na verdade, acordado com 16 anos e falado: para que eu sirvo? Devagarzinho, Deus foi trabalhando no meu coração até que eu descobri o ministério. E eu espero que tenha outras coisas ainda, Deus que Ele queira fazer através de mim, porque eu também quero fazer. E se for para ficar aqui até o final, se Ele mandar, eu fico. Ele tem que mandar, Ele tem que dirigir. Não a gente: eu quero ir, eu vou fazer. Pergunte para Deus, para você não quebrar sua cara 300 vezes. Pergunte primeiro para Deus, depois deixa Ele dirigir, aí você faz. Enquanto isso, você espera com paciência. Não aguento mais, esperar é muito difícil. É mesmo, mas é necessário. Não é a nossa vontade, tem que ser a vontade de Deus. Então hoje eu já falei várias coisas que eu gostaria só de enfatizar. Primeiro, Ele vai vir pedir contas. O reino dos céus é comparado, é semelhante a um homem que foi viajar e deixou seus bens aqui. Ele vai pedir conta. O que você está fazendo para a glória dele?
Segunda coisa, como vê o seu Deus? Você vê o seu Deus? Isso aqui é uma pregação sozinha de muitas vezes, muitos dias. Como você vê o seu Deus? Se você falar um pouquinho sobre o seu pai, sobre sua mãe, a gente percebe como você vai ver o seu Deus. Posso pedir para você uma coisa? Vamos usar os óculos do Espírito Santo e vamos enxergar melhor com a palavra de Deus, que vai lavar nossos olhos para a gente enxergar de fato quem Deus é. Pega a Bíblia e toda vez que você vê lá no Novo Testamento, estou falando no Novo Testamento, porque no Velho Testamento às vezes você vai ser difícil para entender, porque Deus às vezes foi firme com algumas pessoas, queria que matasse crianças, mulheres e tudo mais. É outro tempo, foi um outro tempo, mas é o mesmo Deus. Não estou falando que é outro Deus, pelo amor de Deus. É que hoje tem alguns pastores falando que o Deus do Velho Testamento é o Deus, e o Deus do Novo Testamento é diferente. É um absurdo. É o mesmo Deus, com um propósito diferente que ele tinha naquele tempo, e um propósito diferente que ele tem nesse tempo. Mas sempre o propósito foi a redenção do homem e da mulher. E enquanto nós estamos aqui, o que nós vamos fazer para ele? Como você vê o seu pai? Ele é um pai bravo? Ele é um pai de amor? Se ele não for, pede a Deus, me ajuda, Senhor, te ver melhor, porque eu te conhecer melhor, lendo a Bíblia, vai lendo o Novo Testamento, vai vendo todas as vezes que ele teve misericórdia, que ele quis curar, que ele quis levantar pessoas, e você vai percebendo, poxa, como meu Deus é bom, como meu Deus é bom, e eu nem percebia como ele era bom. Vamos fazer isso?